Bom dia a todos, bem-vindos à videoconferência de ASAS 2154, referente aos resultados do primeiro trimestre de 2026. Eu vou começar a apresentação da agenda do dia. A gente vai começar com uma mensagem do nosso CEO, Alexandre Birman, seguindo dos destaques do trimestre e das diferentes unidades de negócio. Depois ele passa a palavra para o nosso CFO, Eric Alencar, que vai destacar os resultados financeiros, e terminamos com uma sessão de Q&A. Agora passo a palavra para o nosso CEO Alexandre Birman. Bom dia a todos. Obrigado por participarem da nossa videoconferência referente aos resultados do primeiro trimestre de 2026, conforme o Beca falou. Estamos aqui eu, nosso CFO, Eric Alencar. Para quem não sabe, Eric Alexandre Alencar, nosso diretor de Relação com Investidores, a Bianca Farinha. Gostaria que vocês ouvissem mais minhas palavras faladas, porque a mensagem que está escrita aqui ficará perene para a consulta posterior de quem tiver interesse. E, de uma forma muito objetiva, falando, em primeiro lugar, sobre os nossos resultados, que esse é o objetivo de estarmos aqui, é inegável que eles ficaram abaixo das nossas expectativas e não condizem com a nossa capacidade de execução e muito menos com a força das nossas marcas. Destacando, que temos as marcas líderes em todos os segmentos que atuamos, desde a marca cinquentenária Arezzo, a centenária Hering, a maior marca de masculino que é a Reserva, a maior marca de feminino que é a Farm Rio, e por aí vai. Uma pujança multicanal, que operamos muito bem, de lojas próprias, franquias, e-commerce, omnicanalidade, multimarca, e o mercado externo ganhando cada vez mais força, vamos falar sobre isso, e um modelo de negócio muito azeitado. Mas os números são esses, realmente um decréscimo de receita significativo, principalmente da receita líquida. A gente vai falar mais detalhes sobre essa diferença da queda da receita bruta para a líquida. E um negócio, um business de margem bruta alta, isso gera, da mesma forma que um pouco crescimento de receita gera uma ótima alavancagem de última linha, o recíproco também é verdadeiro. Vale dizer que temos 22 mil pessoas na nossa empresa, temos um time altamente engajado, que no nível de diretoria e gestão, o foco é irrestrito em nosso negócio. A execução de uma virada, como foi o primeiro trimestre, uma saída da coleção de verão, a preparação ali naquele período do carnaval, esse ano um pouco antecipado, e a virada para a estação do inverno, no mês de março, aconteceu de forma flawless, como se diz em inglês, sem nenhum tipo de problema no suprimento, na produção de dezenas de campanhas publicitárias, todas as nossas 25 marcas com uma coleção de inverno tendo excelente aceitação na ponta. Tanto é que eu gostaria que vocês, óbvio que o resultado de ASAS é um EBITDA, é um DRE, mas como somos um grupo de marcas, multicanal, multigeografia, é muito importante vocês entenderem o que mais importa, que é a qualidade das nossas marcas na ponta, que é traduzida pelo nosso sell-out. E o nosso sell-out, no geral, foi muito positivo. Então, nós temos aqui, sim, um desafio pontual, nada estruturante, algo que tem sido foco do nosso trabalho há um tempo, que é a gestão de uma forma muito próxima aos nossos franqueados. É por isso que somos os maiores franqueadores de moda há mais de 30 anos e a confiança que nós temos em nossa rede é gigantesca. Eu, essa semana, tive a oportunidade de experienciar uma reunião com o Conselho de Franqueados da Hering Blumenau, na terça-feira, e ontem, na quarta-feira, na realidade, com o Conselho de Franqueados da marca Anacapri, em Campo Bom. Então, a proximidade com a nossa rede é muito grande e a nossa decisão deliberada de reduzir os estoques da ponta para que o coeficiente sell-out de nossos franqueados aumente, ela é dura, é uma decisão difícil, ela impacta o nosso DRE, mas é por isso que estaremos aqui em 2154 sendo grandes franqueados. Mas esse impacto realmente no Selim é grande. Falando ainda sobre o Selim, no canal Multimarcas, aqui nós temos dois fatores detratores que são significativos. Um deles, ele é mais amplo, eu vou explicar, a gente tem um capítulo aqui para falar da marca Vans. Então, a Vans, o seu segmento de multimarca, principalmente os grandes varejistas de tênis e as surf shops,
por questões operacionais e por questões também de sourcing global. A gente vai falar sobre isso. Teve uma retração significativa, na casa de 40%. E a marca Hering, no canal multimarca, e aqui também, como falei na franquia, de forma deliberada, nós diminuímos absurdamente a venda de produtos de sobra, por isso que isso espelha na redução muito drástica dos estoques da Hering, de em torno de 212 dias de receita para um pouco mais de 160 dias. Pois realmente estava se escoando muitos produtos se chama o nome não muito bonito dizer, de chepeiros. Então, a redução do selim ela é explicada por uma deliberação da franquia e especificamente no multimarca em Vans e Hering. E falando de Vans e Hering, são as duas marcas que realmente são as únicas que podemos dizer, em cada um no estágio, como eu falei, a gente tem uma prestação sobre isso, detratoras do nosso resultado. Se vocês somarem o que nós caímos de receita em valores absolutos nesse primeiro trimestre, são 190 milhões de reais. Quando vocês colocam apenas, e não me levem a mal, os valores são altos, mas as duas marcas, Vans e Hering, em conjunto, caíram 160 milhões. Vai destacar inúmeras marcas que tivemos um crescimento expressivo. A gente vai falar sobre isso, principalmente as de vestuário feminino premium. E também, nessa minha mensagem inicial, eu gostaria de um destaque especial para o crescimento de 10% no sell-out da marca Arezzo. Essa campanha com a Sarah Jessica Parker, na sequência trazendo o foco em uma categoria de produtos que para o calçado é fundamental, que é o Scarpin, deu muito certo, um resultado muito positivo. E dentro também dos destaques positivos, a marca, a operação da Farm Rio Internacional com crescimento de 21% em dólar, nós também teremos destaque sobre isso. Olhando para o aspecto, então, o qual é a principal meta, foi em 2025, continua sendo em 2026 de todos os nossos executivos, que é a geração de caixa. Nesse quesito aqui, nós tivemos condições de superar nossos objetivos, tendo aqui um delta entre o consumo de caixa no mesmo período de 25 e a geração de caixa de um T de 26 de em torno de 220 milhões de reais. Seriam esses, então, os destaques iniciais. Vamos passar agora para a apresentação. Um pouco aqui dos destaques do trimestre, conforme falado, a receita bruta com a queda de 4,4%. Quando você vai para a receita líquida, esse número vai para 8%. Crescimento da operação da Farm Internacional, a qual eu já mencionei, de 21%. O lucro bruto caiu 8%, a margem bruta foi flat versus o mesmo período do ano passado. E essa contração em números percentuais alta do nosso EBITDA, ela a nível ano, ela corresponde a menos de 4% do que é o EBITDA ano, esse delta de queda aí de torno de 100 milhões de reais. Então, iremos com certeza ter totais condições de trabalhar para que no segundo semestre recuperamos essa margem. Sabendo dos resultados desafiadores do TRE, nossa diligência, não só em gestão de capital de giro, mas também em gestão de CAPEX foi muito forte, com uma redução de 27% no CAPEX versus o mesmo período do anterior. E o destaque, como eu falei, o que mais importa é que a saúde de nossas marcas na ponta. Nós não temos hoje, com exceção de que iremos falar do business da Hering e da Vans, nenhuma marca em turnaround. As marcas estão muito bem, essa virada de ideia foi muito positiva. E o destaque, como eu mencionei aqui, da marca Arezzo. Tivemos também uma capacidade de controlar as despesas fixas, por mais que a queda das despesas ela foi menor do que a queda da receita. É muito difícil numa empresa desse tamanho você conseguir, como um cenário inflacionário, reduzir as despesas. E conseguimos aí uma redução de 2,8% do nosso SG&A. Como eu falei, a gestão de capital de giro muito relevante, reduzindo aí 20 dias do nosso ciclo operacional de estoques, o que gerou um caixa positivo de 148 milhões versus um consumo de caixa de 50 milhões no mesmo período do ano anterior. Agora vamos entrar de uma forma mais detalhada em nossas 4 unidades de negócio. Iremos aqui ter 2 capítulos muito relevantes sobre a Vans e sobre a Hering. Falando então sobre a nossa unidade de negócio de Fashion Woman, que atingiu uma receita de 1,3 bilhões de reais, um crescimento de 4,5%, sendo um destaque para o e-commerce.
essa diferença entre loja própria e e-commerce se explica por uma diminuição das vendas feitas através do dropshipping e maior entrega, disponibilidade do e-commerce saindo do nosso centro de distribuição. A receita, então, aqui foi impulsionada por um forte crescimento das marcas mais premium, como destaque aqui a Cris Barros crescendo 21%, a Maria Filó 18%, a LV 8%. E aí nós entramos, então, em um capítulo muito especial do nosso business de vestuário feminino, que extrapola hoje qualquer capacidade de enxergar realmente o que é a potência desse business em números. Vale ler aqui, em um trimestre, a marca Farm, consolidando as duas operações Brasil Internacional, atingiu 760 milhões de receita, correspondendo a 24% do nosso grupo. E a operação internacional, correspondendo a mais de um terço desse total, com um crescimento em dólares de 21%. Vale também destacar que esse não é um crescimento efêmero, não é algo curto-prazista, espelhado aqui, então, esse CAGR dos últimos 6 anos de 30%. A operação internacional, se você pegar a receita dos últimos 12 meses, ela superou bastante a marca de R$1 bilhão, atingindo aí 1,3 bilhões de reais. Sobre a Farm aqui no Brasil, ela teve uma base de comparação muito forte, com crescimento de 46%, mas a marca com uma aderência muito grande por parte dos seus clientes e um trabalho muito interessante de nivelar o que é a Farm Rio Global com a Farm Rio Brasil, tanto é que a marca hoje é uma só Farm Rio, e tendo vendas de produtos com preço médio mais alto, e que isso é um processo gradual nosso. Para fortalecer a continuidade da marca Farm, eu gostaria de fazer aqui alguns destaques de uma iniciativa que o time colocou de pé. Com certeza, além de gerar mais receita, irá deixar um legado aqui, um efeito de brand awareness a nível global. Serão 6 pop-up stores, os endereços que estão colocados aqui, em Ibiza, em Saint-Tropez, nos Hamptons, onde nós temos a nossa maior operação nos Estados Unidos, em Marbella, também na Espanha, em Capri e Mykonos. Então, as lojas terão uma duração em torno de 90 dias e, com certeza, irão ajudar muito na consolidação da força da Farm Global. Falando sobre o nosso business agora, então, de vestuário masculino, o que vale destacar aqui? Continuamos na mesma toada, apesar de um ligeiro decréscimo de venda, um decréscimo de venda deliberado, muito concentrado também na redução da estocagem dos franqueados, os quais tiveram um delta entre sell-out e sell-in muito positivo, cresceram 8% as vendas ao cliente, com uma redução de 29% do que nós vendemos aos franqueados. Esse é o objetivo, reduzir o estoque médio do franqueado para que ele tenha mais fôlego e capacidade de crescer junto com nossas marcas de vestuário masculino. Um grande destaque para a marca Foxton, foi o maior crescimento, depois que se uniu aqui a nossa unidade de negócio de vestuário masculino, e aos canais aqui de lojas próprias, no crescimento razoável, e a redução do e-commerce, conforme bem já sido apresentada ao longo dos últimos trimestres, de forma deliberada, sendo oriunda da redução da oferta de produtos de preço de entrada, os quais têm uma margem bruta menor, e também uma melhor aplicação dos nossos recursos no que tange aos investimentos de aquisição de novos clientes, que trazem hoje dentro de um patamar mais aceitável, gerando uma margem de EBITDA muito mais interessante para a empresa, apesar do top line ter reduzido em 8%. Esses seriam os principais destaques, então, da nossa unidade Fashion Men. Vamos falar agora de Shoes and Bags, começando com as nossas marcas core, nossas marcas legado. Temos 3 grandes marcas que operam praticamente dentro do mesmo chassi, com qualidade de produto e público-alvo diferentes, do preço mais premium a Schutz, a Arezzo e a Anacapri. A marca Arezzo com forte destaque no sellout, trazendo realmente aqui toda a estratégia definida de maior ainda alcance da marca, era algo que a gente estava sentindo falta, conforme falado, a oferta de produtos mais do preço de entrada, um crescimento muito grande de awareness através dessa forte campanha de inverno, que ao longo da estação aí iremos
continuar fomentando esse trabalho. Temos, nesse domingo, Dia das Mães, e até aqui as vendas têm sido muito positivas. O canal multimarca dessa unidade, conforme eu falei, foi altamente impactado pela Vans. Nós preparamos aqui uma apresentação a qual dá um pouco mais de corpo sobre a Vans. Primeiro, eu preciso dizer que nós esperávamos já ter um 2026 com melhores resultados da Vans. Dentro da nova liderança da unidade de negócio Shoes and Bags, também foi decidido pelo nosso líder, Davi Piton, a troca da liderança da marca Vans, trazendo uma pessoa com muita experiência no setor de sneaker internacional. O diagnóstico hoje está muito claro. Tivemos essa semana aqui, acho que vale dizer, a presença do CEO da Vans para a América Latina. Conseguimos uma decisão que ela parece pequena, mas vale dar um contexto de uma das grandes causas desse aumento de estoque, da redução de vendas, do aumento que nós tivemos, que foi imposto no mix de produção importada. Como vocês veem aqui, como o principal item de destaque, nós já estamos na convergência para o segundo semestre, principalmente para o ano 2027, o retorno a um percentual muito mais relevante da produção nacional. Isso não só melhora a margem bruta, mas reduz nosso lead time, consequentemente reduzindo nossos estoques e reduzindo também algo que impactou muito multimarca, que são as quebras entre o que os lojistas compram e aquilo que efetivamente é faturado devido a um processo muito mais complexo na questão de importação, e que foi uma causa também não só da operação aqui de Asas 2154, mas da própria VF a nível global. Esse slide ele apenas traz os principais pontos já apresentados no slide anterior, né? Então, sobre o modelo de negócio, o ciclo de produção com maior participação de fornecedores nacionais, a segmentação de produtos visando maior acessibilidade de compras, principalmente no segmento multimarcas, se distanciou devido a esse sourcing internacional do P0, do preço de entrada, uma linha que a Vans tinha que realmente ajudava muito em lojas de tênis mais democráticas. Então, com isso, a gente vai conseguir retomar o crescimento da Vans mais pautado para 2027. 2026 será um ano difícil ainda para a marca Vans, não em patamares conforme esse aqui apresentado no T de 2026. Sobre estratégias comerciais, nós também conseguimos, um exemplo pequeno que eu vou dar aqui, mas traduz a intensidade do trabalho que está sendo feito junto à VF e a conscientização que eles tiveram. Pela primeira vez foi nos autorizado a fazer uma campanha Dia das Mães. Vocês olharem no site da Vans, as vitrines, temos todo um foco aqui em Dia das Mães. A marca nunca acreditou que mães fossem relevantes devido ao perfil mais sneakerhead, streetwear da marca Vans. E no Brasil, todos sabemos que é o segundo Natal. Esse sábado amanhã é um dos maiores dias de venda do varejo para marcas de feminino, principalmente a marca Arezzo, e para a Vans não é diferente. Então, estamos nesse processo, temos um time muito aguerrido, dedicado, essa proximidade junto aos franqueados e multimarca. Eu tenho certeza que tudo que nós construímos nos últimos 5 anos da Vans, né, gerando um crescimento de 5 vezes o valor da receita desde a aquisição dessa licença, ele irá passar aqui por esse momento de transição, mas agora sim as ações estão bem interessadas e a gente tem certeza da retomada do crescimento da Vans. Encerrando aqui o capítulo de Shoes and Bags, só para deixar a mensagem, as marcas Ford e calçados estão indo muito bem, principalmente o destaque para o sellout da marca Arezzo, que foi o principal objetivo desse primeiro semestre de 2026. Vamos entrar agora, para já encerrar aqui a minha apresentação, para falar de uma forma mais detalhada sobre a nossa unidade de negócio Basic, que aqui é exclusivamente a marca Ering. O DRE realmente são números muito desafiadores. E se isso se de alguma forma possa trazer uma tranquilidade para vocês, eles estão 100% em linha com a nossa expectativa. E no próximo slide vou apresentar a nossa projeção para o ano ao longo dos trimestres. Quando a gente vai analisar a receita por canal, loja própria tem alguns efeitos que não estão explicados aqui, os quais são o fechamento e o repasse de lojas próprias para a franquia. Temos aqui também uma redução muito grande da venda em markdown e um destaque positivo para todas as lojas informadas do conceito Cobogó. São poucas ainda, mas destaco aqui a loja do Shopping Ibirapuera,
a loja do Shopping Guatemi em Campinas, com crescimentos expressivos. Estou falando aí acima de 20%. Então, tem um mix aqui de lojas próprias que, no consolidado, o número é bastante negativo, mas tem grandes destaques. O e-commerce ele é totalmente explicado pelo quase encerramento de vendas em marketplace, vendas das quais tinham uma margem bruta praticamente nula e que gerava, então, um bottom line negativo. Os multimarcas, como falado, uma deliberação de não venda, de diminuição dos estoques e não ter mais os produtos para serem vendidos com margem bruta também negativa. E nas franquias, olha, estávamos juntos, vou mostrar aqui algumas fotos, o maior lançamento da história da Hering com todos os franqueados, e o grau de estocagem da rede ele está no patamar quase perto do ideal, e a rede está muito satisfeita com essas deliberações. Um destaque, como eu mencionei, como consolidado da marca Hering, olhando os canais de sellout próprios e o estoque nosso, que abastece a venda multimarca e aos franqueados, tivemos uma redução de 212 dias de receita para 164 dias. Esse slide aqui é muito importante, tá? Ele mostra um resumo do nosso planejamento estratégico, que foi desenhado ao longo dos meses de agosto e setembro de 2025. E como eu falei na minha abertura sobre a marca Hering, esse turnaround está em curso. Uma nova gestão, não só pela liderança do Davi, do Fernando Porto e do Gustavo Rutter, mas um grupo muito coeso, muito dedicado de diretores, eu diria os melhores em cada área que eles ocupam. Um DRE que foi redefinido, baseado em decisões de mix e gestão do ano anterior. Então, esse resultado de hoje são produtos antigos, são coleções feitas ali ao longo do ano 2025. Eles não espelham a nova equipe de estilo, a nova estrutura de merchandising. Ele começa a aparecer com algumas cápsulas, como, por exemplo, foi lançada a cápsula de jeans, que teve um giro absurdo. Ele vai aparecer agora no Dia das Mães, algumas ações, mas ainda é pontual. A base do estoque da Hering ainda é o estoque antigo, mas ele vai trocar, como eu coloquei aqui, ao longo do segundo trimestre, que começamos agora no mês de abril. Já temos um ajuste muito interessante de branding. A marca Hering ela perdeu muita aderência nas classes B, principalmente B2 e C1, que corresponde a 50% da venda da Hering. Um dado super interessante é que o ticket médio da classe A1 na Hering gira em torno de R$460. E o ticket médio da classe B2 da Hering gira em torno de R$400. Ou seja, você aumenta muito o mercado endereçável na classe B2C e você não diminui o ticket médio. Então, a marca volta a se democratizar, volta a trazer preços de entrada. O grande ponto de virada, conforme colocado nesse slide, será a partir do terceiro trimestre, quando a coleção de verão, a primeira apresentada aos franqueados no mês de março, começa a ser abastecida nas lojas, junto com o Dia dos Pais, e tendo no mês de setembro um marco histórico da Hering, a qual será lançado o produto ícone mais bem desenvolvido, eu diria quase que no setor de vestuário brasileiro, que irá causar uma revolução dentro da categoria de produto mais importante que a Hering atua, que são as camisetas básicas. E o quarto trimestre, ele tende realmente a ter uma aceleração forte de crescimento e a captura de valor de todo esse investimento, que eu agradeço aqui a confiança e a paciência que todos estão tendo nesse processo difícil de resultados do curto prazo, que não espelham o que será o longo prazo. Então, de uma forma resumida, né, tudo que foi falado aqui, o diagnóstico completo da marca, de performance, de histórico e canais, essa transformação do ciclo operacional, esse lançamento que eu mencionei dessa semana, ele já não tem distinção entre o que é sourcing nacional e sourcing importado para o franqueado, o lojista multimarca, e a venda é aberta sem ter a compra de estoque, ou seja, toda a venda realizada nessa semana, que será muito expressiva, são cifras acima, juntando os canais, de 300, 400 milhões de reais. São primeiro, estamos vendendo para depois colocar em produção, zerando aí qualquer risco de estoque. Essa maior disciplina e qualidade da receita, como eu falei, né? Então, uma venda full price muito mais saudável. A evolução do modelo de compras, muito mais orientado em dados. Uma capacidade também de reatividade na cadeia.
e que, por consequência, vai ter um ganho operacional muito relevante. Aqui eu só trago alguns highlights. Esse é o grande ícone que estão vendo aqui do lado direito superior, é a camiseta Brasil. Eu não posso dar muito mais corpo sobre ela, porque tem toda uma estratégia de comunicação e marketing, mas ela tem a data, podem anotar aí, dia 3 de setembro de 2026, o Brasil vai parar um dos maiores ícones que irá perdurar aqui por anos, quem sabe décadas, será lançado de uma forma muito forte. E eu tenho certeza que essa foto do lado direito do canto inferior demonstra a confiança do time, a energia, a paixão e tudo que está sendo movido dentro da unidade de negócio da Hering. Por último, eu também destaco um pouco mais de detalhe sobre as estações vindo do outono até o alto verão, como eu mencionei, está sendo lançada hoje, quais foram as evoluções. Então, o outono foi a primeira semana que foi anunciada a nova gestão. Vocês veem que praticamente non-available, nada de produto, de modelo de atividade, novas áreas de marketing, novos artigos-chave. Passamos para o inverno, que foi lançado em janeiro, já com uma pequena evolução parcial no modelo de atividade, estratégia de marketing já muito mais bem definida, e algumas categorias que eu mencionei no começo, chaves, já trazendo aqui desenvolvimentos novos, preços novos, com ótimos resultados. Principalmente destaco aqui a categoria de jeans, que representava 7% do total da Hering, hoje já passa de 12%, e nós temos como benchmarking um varejista que supera 15% nessa categoria importante para o vestuário. A coleção de verão foi lançada no final de março, ela já teve 100% da venda livre, e vários dos atributos aqui já endereçados. Entretanto, esse alto verão que está sendo lançado agora, ele realmente check all the boxes desse plano da fase 1. Temos aqui um plano dividido em 4 fases, 4 semestres. Esse primeiro semestre realmente era previsto, os resultados que estamos atingindo. O 2T, esse número já muda bastante, tá? Vocês vão ver esse menos 18 indo aí para um negativo bem mais perto de um single digit, com uma grande confiança que esse resultado irá ser retornado ao longo do segundo semestre de 2026. Muito obrigado pelo tempo, pela paciência de me ouvir. Eu passo agora a palavra para a nossa CFO, Érica Alencar. Nós vamos destaque aqui, a redução dos itens da Hering foi muito relevante. 35% da redução do mix de produto para ter mais foco e assertividade. Érica, agora é com você. Muito obrigado. Obrigado, Alexandre. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês e com a Bianca para a teleconferência de resultados do trimestre. No primeiro trimestre de 2026, a receita bruta das marcas continuadas totalizou 3,1 bilhões de reais, uma queda de 4,4% ano contra ano. Esse recuo da receita reflete principalmente o decréscimo de 10,9% nos canais de sell-in, dada a nossa priorização do reequilíbrio da relação sell-out-sell-in da nossa rede de franqueados. Por outro lado, reduzindo esse impacto, tivemos operações internacionais da Farm Rio que seguiram com forte crescimento de 21% em dólar, como o Alexandre já destacou. Os canais de sell-out alcançaram uma receita bruta em linha com o primeiro TRI do ano passado, com destaque para crescimento de lojas próprias, principalmente da marca Arezzo, Cris Barros, Maria Filó, essas que cresceram aí acima de duplo dígito. A receita bruta reportada apresentou uma queda de 5,8%. No primeiro trimestre de 2026, a receita líquida totalizou 2,5 bilhões de reais, queda de 8% na comparação anual. As deduções da receita bruta representaram 20,5%, um aumento de 1,9 ponto percentual em comparação ao primeiro trimestre de 2025, que é explicado pelos seguintes fatores. O menor nível de geração de benefício fiscal, o crédito de ICMS, decorrente da nossa maior eficiência em estoques. 2, um aumento das devoluções de sell-in, em função do processo de redução dos níveis de cobertura de estoque dos franqueados. E 3, o crescimento do e-commerce internacional da Farm Rio, pois no mercado externo esse canal registra taxas de devoluções mais elevadas do que as observadas no Brasil. Lá fora chega a ser mais de 15%. O lucro bruto recorrente atingiu 1,4 bilhão de reais, com uma queda de 30 pontos base na margem bruta, decorrente das deduções da receita bruta, devoluções e benefício fiscal. Aliás,
a margem bruta da Basic expandiu 0,2 ponto percentual, um dos primeiros indícios da recuperação tão comentada com vocês dessa unidade de negócio. Vamos agora ao próximo slide, que falaremos do EBITDA recorrente, que totalizou 329 milhões de reais, uma queda de 23% na comparação anual. A margem EBITDA teve uma retração de 2,7 pontos percentuais. Embora custos e despesas tenham se mostrado controlados, com queda de 7,3% do CMV e 2,8% das receitas em relação ao primeiro trimestre de 2025, a queda da receita líquida acima desses patamares gerou uma desalavancagem operacional. No resultado financeiro, tivemos uma despesa financeira líquida de 185 milhões de reais, ante 158 milhões no primeiro trimestre de 2025. O aumento da despesa líquida vem da despesa de variação cambial, referente a contratos de hedge operacional firmados em taxa de câmbio mais elevadas do que a taxa do trimestre, e aumento de despesas de juros sobre financiamentos, decorrente do aumento dos juros de referência no mercado. Esses impactos foram parcialmente compensados pelo maior rendimento de aplicações financeiras, visto que o nosso caixa médio estava mais alto no primeiro trimestre de 2026. O lucro líquido recorrente do trimestre totalizou 64 milhões de reais, uma queda de 45,7% na comparação anual, com a margem líquida do trimestre, que foi de 2,6%. Vamos ao próximo slide, que a gente vai abordar o caixa e o capital de giro. Acho que, como a gente tem falado com vocês, a geração de caixa segue como um dos principais KPIs da companhia, um KPI central. Temos atingido um EBITDA de maior qualidade, ou seja, com maior conversibilidade em caixa. No primeiro trimestre de 2026, a companhia registrou uma geração operacional de caixa de 148 milhões de reais, versus um consumo de 50 milhões no primeiro trimestre de 2025. Essa geração operacional no caixa representa uma conversão de EBITDA pré-IFRS da ordem de 57%. Nos últimos 12 meses acumulados, a geração de caixa operacional da companhia atingiu 1,5 bilhão de reais, com geração de caixa de 1,2 bilhão na visão pós-CAPEX, que foi em torno de 300 milhões de reais nesses últimos 12 meses. Agora já vamos para o slide seguinte, onde detalhamos a evolução do ciclo financeiro e demonstramos os fatores que contribuíram para a melhora do caixa. Nós atingimos 103 dias, o que representou uma redução do ciclo significativa, de 20 dias na comparação anual. Essa grande melhoria no ciclo é explicada principalmente pela melhora de 15 dias nos estoques, sobre o qual destacamos a maior eficiência operacional atingida em 2 unidades, na Basic e na Fashion Bonus. Os dias de fornecedores também melhoraram 4 dias e os dias de contas a receber também melhoraram 1 dia. Ou seja, todo o ciclo de caixa evoluiu em relação ao ano passado. Indo ao próximo slide, vemos o nosso nível de endividamento. Ao final do primeiro trimestre de 2026, a companhia tinha uma posição de caixa de 1,1 bilhão de reais e dívida líquida de 2,2 bilhões. O indicador de dívida líquida sobre EBITDA ficou no patamar de 1,4 vezes. A dívida líquida da companhia se manteve em linha com o primeiro trimestre de 2025, portanto, o aumento da alavancagem é fruto do resultado operacional do período. Com os movimentos de rolagem realizados pela companhia, o perfil da dívida passou a se concentrar mais no longo prazo. Nós temos hoje 83% dos nossos vencimentos no longo prazo, ao final desse trimestre, versus 41% no primeiro trimestre de 2025, que para quem vive o dia a dia de tomar dívida sabe que isso foi uma ótima medida, dado que hoje o mercado está mais restritivo na questão de crédito. A companhia encerrou o terceiro trimestre com um saldo relevante de 894 milhões de recebíveis de cartão de crédito, já descontando os 180 milhões de pagamentos antecipados, reforçando a liquidez operacional e a capacidade de financiamento de curto prazo, né? Esse foi o resumo, pessoal, da minha apresentação. Vou devolver a palavra agora para o Alexandre. Vamos, então, abrir para a sessão de Q&A. Agradeço a participação de todos, parabéns a todo o nosso time, os resultados desafiadores, entretanto, nossas marcas muito fortes e essa coleção de inverno com excelentes resultados na ponta. Obrigada, Alexandre. Obrigada, Eric. Vamos, então, para a nossa primeira pergunta. Ela vem da Dani, da XP, e é relacionada à estratégia de estoques e SG&A. Ela pergunta:
Vocês têm sido muito enfáticos sobre o foco em redução de estoque como alavanca de melhora de working capital. Gostaria de explorar como está a cabeça por BU e se não faria mais sentido balancear um pouco mais o foco entre otimização de estoque e despesa, pois temos visto a receita caindo com consistência e o SG&A se tornando cada vez mais representativo. Será que essa redução de estoque não está sendo um desafio para a retomada do crescimento? Bom dia, Dani. Obrigado pela sua pergunta. Eu vou te trazer aqui alguns pontos interessantes que acho que vão dar uma boa explicação. Quando você olha a nossa receita, ela está caindo de forma preponderante nos canais de sell-in, conforme foram colocados aqui, especialmente nas deliberações feitas em franquias e as questões do multimarca, principalmente em Vans, em Hering. O nosso crescimento no sell-out, ele está positivo, principalmente no vestuário feminino, né? Com marcas tais como a Cris Barros crescendo 22%, a Maria Filó crescendo 16%, a NV crescendo 11%. Então, a marca Arezzo crescendo aí, como eu falei, no sell-out 10%. Então, os canais de sell-out da companhia estão tendo excelente crescimento. Então, não temos problema aqui de estocagem. Há uma questão estruturante na Hering, a qual realmente teve ali um desvios que foi estrutural de estoques, uma baixa otimização da maior capacidade que a Hering tem de reatividade, por ter grande parte da sua produção, principalmente na categoria de malhas, verticalizada. A categoria de malhas estava sendo muito mal explorada e desenvolvida. Vocês irão ver nas lojas, e quem quiser ver o showroom semana que vem em São Paulo, o percentual de desenvolvimento de produtos em malha cresceu muito e, com isso, a gente vai ter a maior reatividade e, consequentemente, menor estoques. Então, ainda temos oportunidades, uma evolução nesse time to market do importado também, no vestuário feminino. Temos ainda um lead time longo. Então, a nossa saga aqui por redução de estoques, ela irá continuar e não está afetando o resultado, conforme mencionei. E sobre o outro ponto que você mencionou, a redução da SG&A, existe sim um planejamento constante para a eliminação das redundâncias e diminuição aí das áreas corporativas. É um processo aqui que poderia estar sendo mais acelerado. Se colocou um orçamento base zero muito interessante nas marcas do Rio de Janeiro, apresentando boas oportunidades de redução de SG&A. Então, esse é um processo ongoing da nossa empresa. Tem algumas, você deve ter visto aí uma grande redução do que lançamos como despesa one-off. Então, existem despesas de reestruturação que hoje estão caindo aqui no nosso TRE, mas, de uma forma geral, temos uma grande consciência e uma redução gradual de despesas. Vocês querem complementar alguma coisa, Érico? Eu achei ótimo, era exatamente isso. Um pequeno complemento, Dani, tudo bem com você? O foco da redução de estoques não é apenas uma alavanca de capital de giro, é uma mudança de filosofia operacional, né? Quando a gente olhou para, como diz a BUL, sendo de 212 para 164 dias, a gente ainda quer atingir os 120 dias, que é o que está no setor. Então, essa mudança de modelo, que tinha mais aposta, que a gente está invertendo a lógica de vender, depois comprar, vai muito provavelmente, no longo prazo, melhorar a venda. Então, essa é uma mudança operacional, né? Exatamente. Um exemplo hoje que a gente tem que estar, inclusive, apesar da redução de estoques estar sendo um fator de deterioração, é o aumento que a marca Vans teve de produção importada, que aumentou o lead time, o crescimento do estoque em Vans foi muito alto. Aqui a gente sabe com essa mudança que foi aprovada da produção vir de novo para o Brasil, a gente vai conseguir voltar aos índices de estoque de Vans. Então, aqui cada marca tem a sua realidade, Dani, mas eu acho que a gente complementou bem aqui. Perfeito. Obrigada. A próxima pergunta ainda é da Dani e é relacionada à reestruturação recente. Ela pergunta sobre a saída do Rui e ela queria entender o racional para colocar a unidade Fashion Man junto da gestão da Shoes and Bags e Basic. Aproveito aqui para agradecer o trabalho do Rui, foi um grande parceiro. A sua contratação vinda do Conselho teve como objetivo inicial, durante o seu primeiro mandato, de tanto sucesso, uma substituição que hoje a gente vê, como na época era preocupante, que era um dos fundadores da marca Reserva, e ele executou com maestria,
com um time de N1 muito aguerrido, dedicado, e ao longo do ano passado nós vimos algumas possibilidades de trazer uma eficiência operacional no Rio de Janeiro, as quais se continuam a serem capturadas e não irão ser interrompidas. Entretanto, quando a gente vê a alocação de tempo dos nossos executivos e da capacidade de core, o Roberto Jatahy tem uma experiência muito grande no vestuário feminino, uma unidade de negócio que é 3 vezes maior do que a masculina, com uma grande opcionalidade aí de crescimento da Farma. E o Davi, junto com a Ering, tem uma capacidade muito grande aqui dos canais de sell-in. Então, vale dizer que a reserva tem um percentual muito relevante em franquias, que passa por um momento hoje desafiador. Vocês viram aí um decréscimo de 29% em franquias. Então, a gente vai precisar de retomar e aproximar bastante da rede de franqueados da Ering, perdão, da reserva. Uma expertise que o Davi já está fazendo na Ering. Esse era o meu ponto, com maestria. Além disso, vai destacar que o business da reserva tem em torno de 22% da sua receita vindo de calçados, que dá para crescer ainda mais, calçados e acessórios. Então, cada decisão tem aqui o seu ônus, o seu bônus. A gente está convicto que nessa liderança que foi implementada aqui é o melhor modelo para o negócio nesse momento atual. Obrigada, Alexandre. A próxima pergunta, ela vem do Guanais, do BTG, e é em relação ao canal de franquias da Ering. Ele pergunta sobre os ajustes de venda para o canal de franquias na Ering. Como deveriam ainda evoluir nos próximos trimestres? Excelente pergunta, Guarani. Bom dia. Obrigado por participar aqui da nossa videoconferência. Como eu mencionei, as we speak, está acontecendo o maior sell-in da história da Ering, com antecipação muito grande. Esse era um sell-in que acontecia só no mês de julho, momento no qual o importado já estava todo comprado. Assim, se você comparar o que foi feito em julho de 2025 com esse maio de 2026, é uma evolução assim, estratosférica, exponencial. Traduzindo isso em números, você pode ter certeza que o crescimento do sell-in no quarto trimestre de 2026 será fortíssimo e até lá será uma aceleração gradual, começando já no mês de abril, que começamos com um bom crescimento, mas ainda o 2T deve apresentar no consolidado uma desaceleração, mas bem menor do que essa apresentada no 1T. E esse ramp-up vai ser gradual, tendo o quarto trimestre como grande marco. Perfeito. A próxima pergunta, ela vem do Vinícius, do UBS. Ele pergunta sobre o canal de franquias e multimarcas, sobre o estoque deste canal. Ele pergunta: como vocês enxergam o nível de estoques na rede de franqueados e multimarcas hoje? Vocês já consideram o nível de cobertura mais adequado? E como podemos pensar na tendência de sell-in e sell-out para frente? Vinícius, bom dia. Obrigado pela sua pergunta. Eu vou me permitir aqui separar a sua pergunta em duas, pois as realidades são completamente diferentes. Eu vou começar falando, então, sobre o segmento de multimarcas, né? Você olha esse canal, que no vestuário é chamado de atacado, ele tem um percentual de participação muito diferente em cada uma das nossas unidades de negócio. Eu vou começar com onde tem a maior incidência, que é na própria Shoes and Bags e na Ering. Os lojistas multimarcas, eles são muito pulverizados. Nós não temos a gestão do estoque desses lojistas. Entretanto, nós temos ali uma penetração muito grande e um share of wallet sempre bastante relevante, principalmente em Shoes and Bags. Nós percebemos um final de ano que foi desafiador, um começo de ano também, mas a virada para a coleção de inverno foi de grande sucesso. Os lojistas estão tendo bons resultados. O Dia das Mães, né, que acontece aí nos próximos dias, tem tido vendas fortes já nesse mês de maio. E na semana que vem, exatamente na terça-feira, dia 12, eu convido todos vocês, estaremos fazendo nosso evento que já virou quase que um clássico do mercado, que é o Pulsar, quando iremos receber centenas de lojistas multimarcas, e o nível de motivação é muito alto, e essas marcas, então, estão com crescimento positivo. O mesmo vale para a Ering. O sell-in do atacado vestuário feminino já aconteceu nesse mês de março e encerrou em abril. Os resultados foram em linha com 2025. Existe aqui uma migração do poder de consumo desses lojistas multimarcas, das clientes deles, para outras categorias de produto que não tem a ver com o vestuário.
mas em termos de share of wallet, as nossas marcas continuam com uma liderança muito grande. Agora eu vou falar sobre a franquia, e aqui a realidade é outra. O primeiro ponto é que nós somos praticamente corresponsáveis pelo grau de estocagem desses franqueados. A leitura aqui é diária, constante, e nós temos, então, um total hoje de 1.500 franquias dentro da unidade de negócios de shoes. A gente está falando de um percentual de torno de 35% da receita, na marca Areas mais de 45%, em Hering, em torno de 35% da receita, e na reserva, apesar de ter um sellout grande, são mais de 120 operações franqueadas, também é um percentual muito relevante. Nós temos aqui a obrigação de zelar pela saúde, né, financeira do franqueado, tanto é que isso é espelhado em nosso balanço com um nível de adimplência muito alto. Isso é parte dessa capacidade nossa de gestão constante dos estoques franqueados. Eu diria para você que a gente vai encerrar o inverno, indo para a sua pergunta, com um nível de estocagem já satisfatório, tá? Na Hering já chegou a 5 meses de venda, o ideal é 4, estava para acima de 7, tá? Então esse processo tem acontecido e o verão de 2026 ele tende a ter aqui já uma normalização e, por consequência, uma retomada do crescimento do que que nós apuramos aqui como asas em nosso DRE, que é o sell-in para o canal de franquias. Obrigado pela pergunta. Obrigada, Alexandre. O Vinícius tem uma segunda pergunta e ela é referente a devoluções. Como podemos pensar na evolução das devoluções sobre a receita bruta para frente? Em que momento devemos ver uma normalização disso? E pode explicar os moving parts que levam a uma subvenção de ICMS menor? Eu vou deixar a segunda parte da pergunta para o Eric e eu vou responder aqui sobre as devoluções, Vinícius. Primeiro, a gente tem que separar as devoluções do sell-out e do sell-in. Tá? Como eu falei muito do sell-in, vamos falar um pouco do sell-out aqui. E parece, né, que é para ser explicação, mas é um fato. O crescimento muito forte da operação da Farm global, internacional, onde as taxas de devolução, devido, né, à maior malha logística, a velocidade que é a questão de devolução da logística reversa para os clientes do e-commerce, ela é superior a 35%, 40%. Então, com o crescimento, né, dessa operação, como o percentual total do Grupo Asas, aqui a gente tem um crescimento que pode ser continuamente melhorado através, né, do melhor fitting, da melhor explicação do produto no nosso site, de uma, talvez, experiência melhor para trocar na loja, mas é algo que é parte do mercado, tá? Está explicado aí. Sobre o sell-in, as devoluções, Vinícius, elas são deliberadas. Foi uma decisão estratégica da companhia, uma decisão com foco na saúde financeira do franqueado, com foco para não cometer erros do passado, principalmente na marca Hering, que era deixar o franqueado com estoques antigos e perder a atratividade da consumidora. Então, foi um processo deliberado que aconteceu no segundo semestre de 2025, ainda teve um resquício no primeiro trimestre de 2026, o mês de abril já encerrado, há uma grande redução das devoluções do sell-in, que tende a se normalizar num patamar que faz parte, né, de uma operação comercial aí, de atacado, tá? Mas essas devoluções maiores, elas foram um call nosso que fizemos para que os franqueados pudessem abaixar seus estoques, abrir espaço para receber novos produtos. É um remédio amargo, é um remédio que não pode virar parte da rotina, porque senão ele gera um espiral negativo muito grande no nosso business, né? Esses estoques são vendidos aí para o mercado internacional a preços muito baixos. Nós temos que ter um sell-out de acordo com o sell-in e uma rotatividade constante dos nossos estoques. Entretanto, entre tomar esse remédio ou deixar o franqueado morrer com o estoque antigo, gerar inadimplência, diminuir a venda, fechamento de loja, que aconteceu no passado, nós não vamos deixar isso acontecer. Então, essa é a resposta mais específica. Sobre a parte do ICMS, eu convido o Eric aqui para dar a resposta à sua pergunta. Legal. Vinícius, tudo bem? Só para lembrar a todos aqui, o Vinícius perguntou o que pode explicar esses moving parts que levam a uma subvenção de ICMS menor, quer dizer, um menor benefício fiscal. Vinícius, pessoal, a subvenção do ICMS, esse benefício do ICMS, ele é diretamente relacionado ao nível que a gente compra de estoque e industrializa de estoque. Então, uma vez que a gente atinja
o nível de estoque que consideramos adequados na companhia, esse valor tende a se normalizar e é isso que a gente tem de expectativa. O interessante é que o que aconteceu agora nesse trimestre, gerando essa variação de menor subvenção, foi um efeito colateral negativo de uma ação muito positiva. Que é a redução dos estoques. Exato, uma empresa mais eficiente na gestão de estoque, quer dizer, a gente está emagrecendo, então tem esse efeito colateral aí. Ou seja, enquanto estiver nessa agenda de otimização de estoque, a gente vai ter esse efeito colateral. Até quando vai ter essa agenda? Essa agenda, apesar de contínua, a grande gordura que tem acaba esse ano, então a gente acredita esse ano já está trabalhando com uma linha normalizada. Perfeito. A próxima pergunta, ela vem do Eric do Santander e ela é relacionada à margem EBITDA. Ele pergunta, na margem EBITDA, quais as principais alavancas para a recuperação? Seria mais via normalização do top line ou podemos esperar mais ajustes em despesas ao longo dos próximos trimestres? Olha, Eric, bem, espero que você esteja bem. Essa é uma pergunta que tem diversas respostas, mas sendo muito simples, na indústria da moda, que trabalha com margens brutas acima de 50%, sempre a principal alavanca de recuperação da margem EBITDA é a recuperação top line, tá? A receita nossa líquida caiu 8% no primeiro tri, isso gerou uma desalavancagem operacional. Você vê as despesas fixas caindo, mas como percentual da receita, elas acabam subindo. Isso é uma coisa clássica. Então, acho que a resposta curta e simples é sim, vem principalmente da despesa, da receita. Dito isso, eu acho que vale lembrar que a empresa não está olhando somente para isso, né? Dos lados das despesas, vocês podem ver, o nosso SG&A caiu, em termos nominais, 2,8%. Mesmo com a inflação de 5%, 6%. Exatamente. Então, quer dizer, nós vamos seguir diligentes. Agora, o espaço incremental para redução é mais limitado. Nós estamos próximo do piso em diversas linhas. Vamos lembrar, a receita voltará principalmente na volta do sell-in, porque o sell-out nosso ainda desperta esse desejo e está com uma atração. Acho que um outro item importante é a alavanca que o Vinícius perguntou um pouco, que é a redução das deduções sobre receita bruta. As deduções subiram, né, Alexandre? 1,89 ponto percentual no primeiro tri. Daqui a conversão da receita bruta para líquida, né, não está proporcional. Não está proporcional, nós estamos num momento de normalização disso. Então, uma hora que isso entre, o efeito é na veia. E o último, acho que o Alexandre falou bastante disso, mas não custa enfatizar, é a Hering, né? A Hering está nesse momento de turnaround, à medida que a receita se estabilizar e as coleções da nova gestão entrarem numa margem adequada, a ABU deixa de ser detratora e passa a contribuir positivamente. Uma coisa interessante é que a margem bruta da Hering já subiu, então já está dando, né, os primeiros indícios, né, Alexandre? E o ROIC também, né? Apesar dessa pergunta, acho que vale dizer que operava no ROIC praticamente negativo, a gente já vê ali um single digit que já nos dá ali ânimo de saber que é um investimento que, quando se normalizar, né, com um top line aí no quarto trimestre, vai gerar um ROIC muito acima de qualquer custo de capital. Exato, Alexandre. Então, para terminar, nesse segundo trimestre, que são os pilares que nós da gestão estamos olhando? A combinação de 3 fatores: voltar à receita, reduzir deduções e começar a colher os frutos do nosso trabalho de Hering, é o que deve gerar essa melhoria gradual do EBITDA. Eric. Perfeito, Eric. A próxima pergunta também do Eric, ela é relacionada a capital de giro. Sobre capital de giro, esse foi mais um trimestre de boa redução do ciclo, especialmente via estoques. Quanto mais podemos observar de melhorias adicionais e o que seria um patamar recorrente de ciclo de caixa? Tá. Olha só, isso aqui é um item que, para você gerar caixa, você tem que gerar EBITDA e reduzir o ciclo financeiro, né? E é nessa parte de ciclo financeiro nós estamos muito felizes com os resultados que a gente está atingindo. Como você já falou, a gente caiu 20 dias na comparação anual, saindo de 116 dias para 96 dias de ciclo. É um destaque de redução de 15 dias em estoque, mas as outras linhas todas melhoraram também. A pergunta natural que você fez é quanto mais dá para extrair, né? Em estoques, a gente ainda vê espaço. Esse espaço está principalmente focado na Hering, porque a gente saiu de 212 dias para 164, a gente sabe que o mercado trabalha 120. Então, a gente vai se alinhar ao setor. Nas demais BUs, você já está com o estoque um pouco mais normalizado. Exceto a Vans, que tem um processo de redução. Tem a Vans, desculpe isso, a falha aqui, desculpa, fora a Vans. Em geral, as nossas unidades estão já próximo do patamar normalizado, então esse crescimento... Tem algumas marcas do usuário feminino premium que também tem outro espaço. Tem um espacinho aqui, né?
E quanto a receber e a pagar, não há mais grandes oportunidades, nós estamos em linha com o mercado. Na verdade, tem aqui uma discussão se é para aumentar a receita, o time comercial pedindo aí para aumentar os prazos do Selim, mas aí o CFO está preocupado aqui com simplificação de caixa. Então, não dá para agradar a todos. Na cozinha aqui a gente então, tem um Selim semana que vem aí, o time comercial querendo aí dar um chorinho de prazo a mais, o senhor que voltar a comprar bastante, é uma boa conta a fazer aí. Uma boa conta a fazer, exatamente. Né? Agora, uma outra conta, Alexandre, que vem é o seguinte: se a gente reduzir esses 40 dias de estoque que a gente está falando na ELG, como a ELG representa mais ou menos 20% do grupo, isso dá 8 dias de melhoria no ciclo de caixa. Então, eu acho que um número que os investidores podem ter é que a gente ainda tem um espaço... 90 dias. Isso, exatamente, para chegar aí se a gente estiver num bom patamar, tá? Perfeito. Não, ótimo. A próxima pergunta, ela é do João do Citi e é relacionada a desinvestimento. Como vocês avaliam desinvestimentos e simplificação? A gente ouve sobre uma potencial capitalização da Farm no mesmo tempo que buscam alternativas para simplificar o negócio. Seria interessante entender isso. João, obrigado pela sua pergunta. Aqui eu vou me permitir voltar um pouco dos aprendizados que eu tive e ainda tenho com o fundador da marca Arezzo, o Anderson Birman, que um business que chega no patamar do nosso e passa a se tornar uma gestora de um portfólio de marcas, ela tem que estar constantemente avaliando também possibilidades, do que ele falava. A nossa vida até poucos anos atrás era ganhar dinheiro através de interpretar as tendências, traduzir para produto, vender, produzir, colocar na loja, vender de novo, ganhar margem, pagar as contas e depois sobrar ali um pouquinho para os investidores, para os acionistas. A dinâmica hoje num grupo tão denso igual o nosso, que passou a atuar na estratégia de crescimento inorgânico, ela tem que estar constantemente avaliando a sua capacidade de gerar valor para os acionistas de forma perene. Então, é normal a gente estar no momento de entender a melhor capacidade de cada um dos nossos ativos, a aderência constante aqui, seja para desinvestir, como foi feito no final de 2024, de marcas as quais tiveram o seu momento numa explicação na aquisição. Entretanto, o business plan não se consolidou, o mercado mudou, o perfil de produto e de público-alvo que estávamos atingindo não era mais aderente. Isso também se torna verdade no sentido de termos unidade de negócio com um crescimento muito forte, com a necessidade, talvez, de investimentos ainda maiores para suportar um crescimento ainda mais denso e mais perene. Então, esse é um ciclo que, com a entrada do Eric, que tem vasta experiência em gestão de portfólio, gestão de alocação de capital de uma maneira mais estratégica, ele faz parte e irá fazer parte sempre do nosso negócio, realmente aqui evoluir para poder fazer não só receita, mas gerar valor de forma perene dos acionistas através de uma alocação de portfólio, seja no viés de compra ou desinvestimento ao longo da jornada. Nada mais específico do que isso nesse momento. Tá ótimo. Obrigada, Alexandre. A próxima pergunta é do Felipe Rachet, da Goldman Sachs. Ele pergunta sobre o canal de franquias dentro da BU de Shoes and Bags. A gente já comentou um pouco, mas ele gostaria de saber se com a melhora do sellout, se esse equilíbrio do canal ele já está endereçado ou se a gente deveria ver pressão no selling no curto prazo ainda. E ele diz também, além disso, seria interessante entender quais ferramentas a companhia tem à disposição para evitar que ajustes relevantes dessa natureza sejam necessários para frente. Perfeito, Felipe. Obrigado pela sua pergunta. Aqui vai destacar um tema que a gente não falou sobre ele, que é na gestão do canal de franquias, especificamente da marca Arezzo, e que ele impactou um pouco aqui os nossos resultados. Entretanto, é um impacto que ele vai durar um tempo até se normalizar, que é a inversão da cobrança dos royalties, que até então, historicamente, eram 100% no sell-in, para que ele seja também uma parte relevante do sell-out, tendo aí um maior alinhamento do suprimento da loja, fazendo que o franqueado tenha um abastecimento mais denso e, consequentemente, aumente as suas vendas.
Esse piloto que foi feito em alguns franqueados nesse inverno de 2026 gerou excelentes resultados. Os franqueados estão satisfeitos, eles estão aumentando as vendas. Hoje a gente tem sim, muitas ferramentas de leitura de sellout dinâmica de toda a nossa rede. Temos uma capacidade de abastecimento em grade aberta, né, que é um modelo core na numeração vendida, e no calçado o tema da numeração tem um peso muito grande na disponibilidade de produto, né, diferente do vestuário que você pode ajustar. O calçado tem que ser perfeito, o calço, um 35 não é um 36 com palmilha, tem que ser um 35. Então, a gente está hoje muito equipado, estamos investindo, inclusive, né, Eric, você visitou o centro de distribuição, estamos investindo em um sorter que vai dar mais vazão e capacidade do abastecimento dessa grade aberta, e o nosso objetivo é baseado nesse teste piloto, e o Davi entra, né, nessa gestão. Vale dizer que a alocação de tempo do Davi ela está muito programada ao longo do ano 2026, né? Então ele tem ainda uma prioridade muito grande na Hering, mas agora em junho ele já apresentou aqui para o Conselho uma visão, um memorando estratégico muito interessante das grandes alavancas, igual ele fez com a Hering, que ele quer transformar o shoe business para 2027, e essa relação de sell-out, sell-in, ferramentas, a forma de abastecimento, a forma de remuneração da cadeia, é um processo dinâmico, né? A gente fala que franchising é uma prática que tem que estar constantemente sendo evoluída. Me lembro aqui, o primeiro projeto franchising estruturado que o Davi fez aqui dentro foi em 2016 com a própria Accenture. Então, é um processo dinâmico. Para o segundo semestre de 2026, ele não será aumentado em termos desse teste dos franqueados que terão a cobrança do ROT no sellout. Nessa reunião que eu mencionei com os franqueados da Anacapri, eles já querem esse teste, inclusive são 5 franqueados que a gente pretende iniciar, diferente do que eu falei agora, a gente quer, sim, esses 5 franqueados da Anacapri, me recordei, que a gente deu o compromisso de testar. Então, tem uma dinâmica muito importante aqui no acompanhamento do franqueado. A gente está com um pulso muito próximo dos franqueados, isso que é o mais importante, tá? Mas para o segundo semestre, a tendência aqui é que a gente tenha uma retomada do sell-in, bem em linha com esse sell-out saudável que tem acontecido em nossa rede. Obrigada, Alexandre. A próxima pergunta ela é do Gustavo Fratini, do Bank of America, e ele pergunta sobre integração. Poderiam nos dar um update sobre a integração e cortes de despesas? Faz sentido pensar que ainda teremos quartos desafiadores do ponto de vista de demanda e que uma eventual melhora de margem deveria vir de redução de despesas? Olha, Gustavo, tudo bem? Espero que esteja bem aí. O que a gente aprendeu, quando a gente está falando de despesa, a gente sempre tem que partir do princípio que o próximo quarto vai ser desafiador, porque senão a gente acaba perdendo um pouco a mão e acaba fazendo apostas que depois a gente pode se arrepender. Então, sempre faz sentido sobre a ótica de quem está procurando reduzir as despesas e, ao mesmo tempo, o time comercial está lá trabalhando para poder gerar mais venda, que é o que a gente falou que vai ser um dos maiores motores da nossa retomada. Agora, falando um update sobre integração e corte de despesas, acho que um aprendizado que veio desde 2025 e ele se repete, ele se mantém agora em 2026, é que na junção de todas as marcas, o maior benefício não foi necessariamente da integração em si, mas foi do aprendizado entre as unidades, de onde cada um poderia se puxar mais. Então, um acaba olhando mais a relação de span de controle, que a gente vê oportunidades entre as organizações, eficiência de marketing, despesas corporativas, despesas logísticas, e a gente usa esses benchmarks para poder trabalhar. A gente tem frentes muito fortes aqui de redução de custo, ainda seria cedo dar para você um número em relação a isso, mas elas estão principalmente direcionadas em indiretos, que é um caminho que a gente tem que trabalhar, span de controle, eficiência em marketing e aquelas despesas corporativas em geral. Alguns lugares, né, Alexandre, a gente já está atingindo um patamar que ele começa a flertar com a qualidade que a gente não quer mexer. Então, onde que é isso? Vai desde uma velocidade logística de entrega, marketing, você vê embalagens. Embalagem é uma coisa assim, nosso cliente, via de regra, é um cliente que tem que ter um unboxing diferenciado, despesas de ad cost, que a gente já cortou. Então, existem lugares que a gente sabe que o espaço já está mais limitado, mas ainda tem muito caminho a ser feito, tá, Gustavo? Perfeito. A próxima pergunta do Gustavo é em relação à margem bruta.
Ele pergunta: o nível de margem bruta ficou aquém das expectativas, apesar de um sellout maior. Como deveríamos pensar nessa linha para frente? Há ainda um patamar alto de devoluções? Tá, desculpa, Vai, à vontade. não, é engraçado, essa parte da margem bruta, ela chega a ser misleading. Os Com números, certeza. né, Alexandre, não Mix representam... de canal e as devoluções, ela realmente afeta muito aí. O que importa é ver a venda full price crescendo, que deveria espelhar, né, um aumento de margem bruta. Exatamente. E eu vou dar um número aqui, que eu acho que vai te dar um pouco de direcionamento para corroborar o que o Alexandre está falando. Nossa margem bruta ficou em 54,5 e ano passado 54,8. Ué, você tem mais sellout, que tem margem melhor e ficou pior. O que aconteceu? Só de tirar o benefício de CMS, porque a gente produziu menos, comprou menos, essa margem já subiria a 0,7, já estaria maior. Só de normalizar a devolução, mais 0,6. Então, o que significa? A margem bruta, ex devoluções e itens de ICMS que não estão em linha com o que a gente está fazendo na loja, subiu um ponto percentual. Tá? Então, o que a gente pode esperar? Que uma vez que esses dois itens se normalizem até o final do ano, né, a gente ainda vai ter no segundo trimestre um patamar maior de devoluções, porque a Farm está indo muito bem, porque a relação sell-in-sell-out ainda está em adequação. Depois disso, a gente tem uma tendência positiva, né, Alexandre? Só destacando as vendas das coleções de inverno de todas as categorias, vestuário masculino, feminino, básico, calçados, bolsas, está sendo muito positivo. O giro full price está maior do que o mesmo período do ano passado. Em calçados, vai destacar a categoria de botas, que esse ano está sendo já muito forte, mesmo o frio não tendo chegado ainda. Então, no que importa mesmo, se nós fôssemos um varejista puro, Gustavo, sem todas as questões sejam de interferência de devoluções do sell-in ou do benefício fiscal, a nossa margem bruta na ponta, ou seja, o giro full price das coleções de inverno está muito sadio. Perfeito, Alexandre. A próxima pergunta vem do Gastinho de Itaú BBA, e ele pergunta sobre o crescimento da unidade de negócios de vestuário feminino. Ele pergunta o quanto foi efeito base e qual a perspectiva de crescimento para o ano. O vestuário feminino ele é dividido, né, da marca Farm, a qual a operação global continua com um crescimento muito forte, e os investimentos, conforme mencionados aqui, de abertura de lojas pop-ups em balneários, que geram muita awareness, dentro de outras ações, deve manter um crescimento muito interessante. A operação no Brasil, existe hoje, né, uma capacidade da Farm de poder manter o desejo da marca, isso é algo que está sendo muito bem analisado, até quando nós queremos dar capilaridade a ela, mas as marcas de vestuário feminino premium ainda têm um grande espaço de crescimento, a categoria de produtos que o Grupo Asas tem o menor market share, é um segmento de mercado muito pulverizado e que a força das nossas marcas tem mostrado uma capacidade de crescimentos muito positivos, conforme os que eu mencionei agora. Só um complementar, lembrando que amanhã é Dia das Mães, o Gastinho pode ajudar e as pessoas aqui... Exatamente, todas as nossas marcas, amanhã é o dia D de bater recordes de vendas. Contamos com vocês, a sua mãe vai adorar. Perfeito. A próxima pergunta é do Joseph, do JP Morgan. Ele pergunta como está a aceitação de coleções e o sell-through nas principais marcas. Joseph, obrigado pela sua pergunta, eu acabei de mencionar, está super positivo em todas as categorias. Está muito confiante nesse inverno, esse Dia das Mães, até aqui, o mês de maio, foram dias muito fortes. Esse mês é decisivo para o nosso sellout, devido ao Dia das Mães, e depois já preparar para o Dia dos Namorados, já entrada ainda no mês de junho das coleções de pré-verão. Então, acho que a compra que foi feita mais restrita, o que nós fizemos de campanha de publicidade, está nos dando no sellout, que não espere nosso DRE do primeiro trimestre, conforme eu falei, ele não é fidedigno a que a saúde, a pujança de nossas marcas no sellout, que está muito positiva, e o segundo trimestre tende a continuar dessa forma. Obrigada, Alexandre. Nossa última pergunta, ainda do Joseph, do JP Morgan, é sobre a geração de caixa. Ele pergunta qual é a nossa perspectiva para o ano sobre esse KPI aí tão importante para nós. A perspectiva, Joey, tudo bem? A perspectiva é bem positiva. Estamos trabalhando para ter uma conversão de EBITDA superior à do ano passado, tá? Deixa eu te dar mais uma luz aqui, um pouco, como a gente não transmite guidance, a gente pode transmitir pelo menos alguns direcionamentos para você.
A gente não falou aqui nesse call, mas no primeiro trimestre do ano passado, a variação da dívida líquida, que é muito usado pelos investidores, foi 318 milhões. Quer dizer, no primeiro trimestre do ano passado, a dívida líquida subiu 318 milhões. Nesse ano, subiu 50. Então, houve uma melhoria de 270 milhões na dívida líquida. Desses 270 milhões, obviamente, se a gente vendeu menos, consome menos capital de giro, mas só 80 milhões desses 270 são explicados por isso. Os outros 190 são únicos exclusivamente da melhoria do nosso capital de giro e de maior qualidade do EBITDA. Quando você tem um EBITDA, você tem menos benefício fiscal, o EBITDA que você está gerando é um EBITDA caixa, mais forte. Então, você tem uma... Mesmo com o aumento da taxa de juros. Mesmo com o aumento da taxa de juros, exatamente. Então, isso daí é exatamente, Alexandre, que trouxe esse item. Então, isso mostra um pouco a nossa mentalidade. Para o ano, né, a gente está tentando ter uma conversão maior, e por que a gente não fala de valores absolutos? Depende muito ainda de quanto a gente vai vender. Os juros não estão ajudando, né, a taxa de juros não está ajudando, e de forma um pouco menos ordinária e mais extraordinária, a saída de 164 dias para a tentativa de chegar até o final do ano num patamar próximo de mercado, 120 dias na Hering, vai trazer esse benefício adicional de 40 dias de Hering adicional ao que a gente tem no nosso geração de caixa ordinária. Espero ter te ajudado, Diogo. Excelente, Eric. Obrigada. Ao fim das perguntas, passo a palavra para o Alexandre. Obrigado a todos por participar dessa videoconferência. Eu quero reforçar que os resultados de curto prazo do nosso TRE, eles não transmitem o que é a força de nossas marcas, nossos canais, nosso modelo de negócio, sobretudo do engajamento e envolvimento da nossa equipe. Não temos nenhum problema estrutural no nosso negócio, seguimos acreditando profundamente no que nós temos do nosso maior ativo, que são a força das nossas marcas, da nossa equipe, a nossa distribuição e a nossa capacidade criativa. Realmente temos os melhores criativos de produto, de marketing, que sabem inovar, usar, despertar o desejo e fazer que nossas marcas sejam muito relevantes para as pessoas, muito além do que a funcionalidade de um produto. São marcas que mexem com o brilho, que fazem as pessoas sentirem diferente, e esse é o maior valor que o Grupo Asas tem. Eu tenho certeza que isso vai se traduzir também em performance financeira no médio e longo prazo. E a nossa visão aqui rumo a 2154. Muito obrigado.